conteúdo para o Diálogos Urbanos, dando sequência ao nosso Diálogos Econômicos, né? A nossa série de vídeos falando sobre conceitos fundamentais da economia de maneira mais simplificada, inclusiva. A gente tem feito uma sequência de estudar ao nível de atividade econômica, explicar o que é PIB, tanto do ponto de vista da atividade interna, a soma de todos os consumos, né, a soma de tudo que a economia investiu, do que o governo contribuiu como agente econômico importante dentro da sociedade, e também o setor externo. Para isso a gente falou um pouquinho de moeda, falamos um pouquinho de taxa de juros, taxa de câmbio, exportação, importação, mas vamos imaginar que nossa atividade econômica esteja crescendo, que logo a gente está cumprindo aquele primeiro objetivo da economia, que é de gerar emprego, né? Crescimento aumenta a produção, se aumenta a produção a gente emprega mais as pessoas, o desemprego cai, e aí a economia, uma vez aquecida, a gente pode enfrentar um problema muito conhecido entre nós, que é a chamada inflação. No vídeo sobre moeda, eu comentei com vocês o seguinte, que na medida em que os preços aumentam, a moeda perde uma das suas características, que é a característica de reservar valor. A moeda tem 3 características: meio de troca, unidade de conta e reserva de valor. E se os preços dos produtos da economia aumentam, isso é, se a inflação aumenta, a moeda vai perdendo seu poder de compra, o sistema monetário fica comprometido, e aí surge a importância da gente estudar e compreender o que é inflação, tema desse vídeo aqui, tá? Vou definir inflação de maneira muito simples, como sendo o aumento dos preços em um determinado período, tudo bem? Inflação é o aumento dos preços em um determinado período de tempo. Como que a gente calcula isso, né? Em geral, é como se os institutos que calculam a inflação, o IBGE, a FGV, a FIPE, é como se elas tivessem uma cesta de produtos, uma cesta de compra, como se fosse a sua compra mensal, e aí elas colocam ali produtos essenciais para a reprodução da nossa rotina, da vida humana, convênio médico, coloca custos com educação, com transporte, e alguns índices colocam alguns produtos importados ou não, por isso que a gente tem vários índices de inflação, mas todos seguem a mesma metodologia, isso é, monitora os preços daqueles produtos no início de janeiro, por exemplo, e faz essa mesma compra, olha o comportamento desses preços em fevereiro, olha o comportamento desses preços em março, e aí diz, olha, entre janeiro e março, essa cesta de serviço, essa compra subiu 3%. Então a inflação naquele período foi de 3%. Não é? E aí fazem abril, maio, junho, agosto, dezembro. E aí a gente olha e fala, opa, no ano de 2020 a inflação foi de 5%. Não é? É por isso que a gente vai acompanhando no noticiário, olha, a inflação em 2019 foi de 3%, a inflação em 2020 vai ser de 2%. Não é? Porque a gente vai acompanhando a evolução dos preços. E aí o que faz os preços aumentarem? Né? O que faz os preços inflarem? Por isso que a gente chama de inflação. Lembra o seguinte, ó, inflação é aumento de preços. A inflação, os preços aumentam, tá? Quando a gente fala que a inflação está caindo, então a inflação era 5% e de repente a inflação vai para 2%, não quer dizer que os preços caíram, quer dizer que os preços estão aumentando em uma velocidade menor.
Então aquilo que aumentava antes 5% ao ano, agora aumenta, só que a 2% ao ano. Então está sempre aumentando. Por isso que sua mãe vai lá no mercado e fala, o pessoal fala que a inflação está caindo, mas eu vou no mercado e está tudo mais caro. Sim, está mais caro, mas está subindo menos do que subia antes, né? Então a gente chama então de desinflação, ou seja, a redução na velocidade do aumento dos preços. Percebe como o economista começa a falar chato aqui? Mas é assim mesmo, tá? Os preços inflam, os preços aumentam, quando a inflação está caindo, os preços estão aumentando menos. E se os preços caírem mesmo, houver uma redução dos preços, aí a gente chama isso de deflação, tá? E aí deflação normalmente ela é acompanhada de queda também da atividade econômica, aí não é algo positivo. Você pode pensar, puxa vida, mas por que se os preços caem é bom, mas se os preços estão caindo é porque as pessoas não estão comprando, se as pessoas não estão comprando porque elas não têm renda, se elas não têm renda porque elas não estão trabalhando, se elas não estão trabalhando porque as empresas não estão produzindo, se elas não estão produzindo, o nível de atividade econômica está caindo. E aquela primeira condição nossa, que era de gerar crescimento, gerar emprego, não está satisfeita. Os preços estão desequilibrados para baixo. Então esse cenário de deflação acompanhado de queda da atividade econômica é ruim. O bom é crescimento, o emprego e os preços estáveis, isso é a inflação controlada. Tá, agora o que faz os preços subirem? Em geral a gente tem três grandes fatores que determinam a inflação. A gente costuma chamar de inflação de oferta, quando o que motiva o aumento dos preços são as condições de produção, a condição de ofertar o produto. Então, por exemplo, os custos de produção aumentou muito, o preço do petróleo subiu muito, foi algo que a gente viu, por exemplo, na década de 70. Então, os custos das empresas aumentou e aí ela repassa isso nos preços, os preços aumentam. De repente, os impostos aumentam muito, se os impostos aumentam muito, os custos dos produtos aumentam e isso faz com que a inflação se eleve. Lembrando que o contrário também é verdadeiro, você pode reduzir os impostos para tentar reduzir os preços. Então aqui uma reforma tributária pode contribuir para a estabilização da inflação, por exemplo, tema que a gente vai discutir aí. Um outro fator é qualquer outra coisa que encareça a produção da empresa, né? Os insumos produtivos, né? De repente, olha, o insumo de produção é um insumo importado. Aí tentem associar, lembra que a gente estava falando da taxa de câmbio? Então se o produto importado fica mais caro, o insumo de produção fica mais caro, aí o custo de produção fica mais alto, os preços sobem. E aí agora, olha só, eu já relacionei taxa de juros com taxa de câmbio, com preços, com inflação. Então a economia, para quem gosta é muito legal, para quem não gosta é chato, porque ela fica com essas interações constantes, tá? Por isso que ela não é simplista, não dá para se ter respostas muito objetivas com a economia, porque qualquer alteração em uma variável mexe em diversas outras componentes econômicos, tá? Uma outra forma da gente pensar inflação é uma inflação de demanda, ou seja, imagine que as pessoas estão empregadas, a gente está numa economia próxima do pleno emprego, todo mundo tem uma boa renda e está demandando produtos. A gente pode pensar, ok, se está demandando, as empresas vão produzir mais, legal, aí aumenta a demanda, aumenta a oferta. Mas imagine que ela chegue próximo de um limiar e a economia não está conseguindo ofertar a mesma quantidade de produtos demandados, não é? E aí os preços começam a subir, porque houve uma demanda, né? A economia está muito aquecida, tá? De repente o próprio o desemprego está tão baixo que isso faz com que os salários subam. Então o salário subindo é bom, porque as pessoas têm mais acesso a bens e serviços, né? Só que aí os trabalhadores trabalhando demandam mais, as empresas querem responder isso com produção, mas não tem trabalhador disponível, não é? Então há um limite aqui da economia nesse sentido. E há um terceiro fator, esse é um pouco mais difícil de dialogar,
mas eu vou tentar simplificar aqui, que é o que a gente chama de inflação inercial, né? A inflação inercial, ela é o quê? Imagine que você tem um restaurante e que você olha todo ano os seus custos aumentam em 10% ao longo do ano. Você fez um contrato com uma empresa indexado e que ele diz, olha, eu vou reajustar os meus custos de acordo com a inflação do ano passado. Então, se a inflação ano passado foi 10%, necessariamente o seu custo vai aumentar em 10% esse ano de novo. Então, o que você vai fazer com os seus preços? Você vai aumentar os seus preços em 10%, porque senão a sua margem de lucro vai cair. Ou seja, a inflação passada projeta no presente uma inflação também. Ela carrega essa inércia no tempo, tá? Quanto mais indexada a economia mais inércia tem. Quanto mais a gente tem uma reprodução dos preços no período anterior no ano atual, maior é a inércia inflacionária na economia. É por isso que, em geral, é legal que a gente não tenha tantas indexações na economia, e é por isso também que muitas vezes alguns países têm adotado regimes, por exemplo, como de metas de inflação, como é o caso brasileiro. Porque você define, olha, a inflação vai ser mais ou menos 3%, podendo ir para cima ou para baixo, 1,5%. Então, em geral, todo mundo já imagina que os preços vão subir 3%, corrige os seus preços em 3%, e aí a inflação acaba sendo 3% mesmo, no ano que vem os seus custos são em 3%, e aí a gente equilibra um pouco essa estabilidade do aumento dos preços. Tá? Vale dizer que a inflação ela altera as variáveis reais na economia. A inflação ela gera um efeito que a gente chama de miopia inflacionária, ou que a gente chama de ilusão monetária, né? Isso vai impactar nos salários, vai impactar nos juros, mas isso é objeto de outros vídeos. O que eu queria deixar marcado aqui é o conceito de inflação, a inflação, as causas dela enquanto inflação de oferta, inflação de demanda, inflação inercial. E, na sequência dos vídeos, a gente vai discutir como fazer políticas econômicas, seja ela política fiscal, ou seja ela política monetária, para evitar que a inflação suba, ou, de repente, se a gente tem uma economia que está desaquecida e, porventura, os preços estejam caindo, para que a gente possa gerar um estímulo econômico. Tudo bem? Então, se você quiser, por favor, continuar assistindo os nossos conteúdos, curta esse vídeo aqui, compartilhe com os familiares, se inscreva no nosso canal. Se tiver alguma dúvida, comente aí nos comentários que a gente vai dialogando. Sigamos!